Olá! Nessa sessão iremos apresentar o artigo DAS-REST, um algoritmo eficiente de detecção de anomalias em tempo real para data centers. Meu nome é Ricardo Dias. Tenho o título de mestre em ciência da computação pela PUC-Rio e trabalho como especialista de banco de dados na Globo. Essa pesquisa foi feita juntamente com Leopoldo Maurício e Marcos Poggi. Maurício possui o título de doutor em engenharia elétrica pela COP UFRJ e também é meu colega de trabalho na Globo. Poggi possui o título de doutor em matemática aplicada pela Escola Politécnica de Montreal. Ele foi meu orientador de mestrado na PUC. Vamos conferir o roteiro dessa apresentação. Iremos começar pela motivação. Em seguida, iremos apresentar o algoritmo proposto de detecção de anomalia. Também iremos falar do framework usado nessa pesquisa. Mostraremos os resultados obtidos e, por último, as conclusões. Os números relacionados a um data center geralmente são enormes. Normalmente ele hospeda milhares de equipamentos e aplicações. É dinâmico, com atualizações constantes de software e hardware. Também é complexo, hospedando diversos tipos de equipamentos e variadas configurações de hardware e software. Além disso, todos os aplicativos e dispositivos em um data center são monitorados, porque geralmente são críticos. Problemas de hardware e software, bem como ataques de negação de serviço, podem causar falhas nos serviços. Portanto, propomos o uso de sistemas eficientes de detecção de anomalia para identificar problemas com antecedência. Nesse artigo, implementamos um algoritmo novo, que é preciso, rápido e autoconfigurável. Nosso algoritmo usa a memória de forma eficiente e faz análise em tempo real. Chamamos o algoritmo proposto de Decreased Anomaly Score by Repeatable Sequence, ou DARS. Nós coletamos métricas de equipamentos e construímos séries temporais para serem processadas pelo DARS. O comportamento ou as características da série temporal são representados como sequência de dados. Uma nova sequência é um novo comportamento. Portanto, o DARS a reconhece como uma anomalia. Em seguida, usamos a frequência da sequência para calcular um score de anomalia. O score indica quão anômala é a observação. Uma sequência é um subconjunto de elementos consecutivos da série temporal. O tamanho da sequência é definido por um parâmetro, que chamamos de sequence size. A frequência é o número de vezes que a sequência aparece. Esse número é armazenado em estrutura de dados interna. Além disso, o score bruto de anomalia é dado por esta fórmula, onde a variável occurrences representa a frequência. Como o número de sequências diferentes dentro de uma série temporal pode ser grande, o tempo de processamento também poderá ser grande. Para resolver esse problema, normalizamos todos os dados de entrada, criando séries temporais de processamento rápido e com economia de memória. Normalizamos a série temporal transformando o valor de entrada em um número inteiro entre 0 e um fator de normalização, que escolhemos chamar de θ. O valor normalizado da observação de entrada é dado pela fórmula mostrada. Dessa forma, limitamos o número de sequências de uma série temporal sem alterar suas características principais, como podemos ver nesses gráficos. Algumas séries temporais têm comportamento imprevisível, causado por ruído ou pela natureza aleatória de algumas métricas. Nesses casos, usar a pontuação bruta para definir anomalias levaria a muitos falsos positivos. Para lidar com esse tipo de problema, o DAS-REST associa as anomalias muito próximas ao mesmo fenômeno. Por isso, após identificar uma anomalia, os scores seguintes têm o seu valor suavizado por um período definido pelo parâmetro REST_period. Vamos agora analisar o algoritmo. O algoritmo é projetado para processamento de dados em streaming.
Ele recebe os dados das séries temporais e para cada dado de entrada retorna um score de anomalia. O processamento da observação de entrada é iniciado na linha 16 do algoritmo. Na linha 17, o valor da observação é normalizado. Entre as linhas 18 e 26, as sequências de dados normalizados são identificadas e armazenadas em uma estrutura de dados interna. Já na linha 27, a quantidade de ocorrências da sequência é atualizada. Em seguida, na linha 29, o score bruto de anomalia é calculado através da chamada da função getRawAnomalyScore. Por fim, na linha 30, o score final da anomalia é calculado através da chamada da função getRestScore. Este é o score final retornado pelo algoritmo. Vamos ver como funciona por meio de alguns gráficos de série temporal. Usando θ igual a 7 e sequence size igual a 2, o gráfico original torna-se o segundo, com os seus valores normalizados. Além disso, o terceiro gráfico ilustra os scores brutos de anomalia calculados pelo algoritmo DARS. E aqui temos o gráfico com os scores finais de anomalia calculados pelo DAS-REST. Essa tabela representa a execução passo a passo do algoritmo. O dataset é o mesmo usado com a série temporal mostrada nos slides anteriores. Para cada entrada, ele mostra o valor normalizado, a sequência, o número de ocorrências da sequência, o score bruto e o score final de anomalia. Nós utilizamos um framework para avaliar o DARS. Seu nome é Numeta Anomaly Benchmark, ou NAB. O NAB consiste em um repositório open source, escrito em Python e disponível no GitHub. Contém código, algoritmos de detecção de anomalia, documentação, séries temporais de diferentes campos e benchmark comparativo dos algoritmos. O NAB fornece uma metodologia bem documentada para avaliação de algoritmos de detecção de anomalia. O framework NAB executa cada algoritmo para processar um dataset e gerar uma pontuação, que indica o quão bom eles são. Esse placar é publicado no repositório do NAB e ilustra alguns dos algoritmos de detecção do estado da arte, avaliados pelo NAB. Algoritmos desenvolvidos por empresas como AWS, HP e Twitter estão nesse placar. Além do dataset interno presente no framework NAB, nós utilizamos um segundo dataset, fornecido pelo Yahoo Web Scope. Esse dataset também é open source. Vamos agora comparar os resultados obtidos pelo DAS com os outros algoritmos do estado da arte. Construímos benchmarks de pontuação, tempo de execução e memória utilizada. Essa tabela mostra as pontuações calculadas pelo framework NAB. Os algoritmos mostrados são os presentes no benchmark NAB, além do algoritmo proposto nesse trabalho. Aqui, usamos o dataset interno do NAB para analisar esses algoritmos. O DARS-REST ficou em terceiro colocado nesse cenário, atingindo a pontuação de 66,4 no perfil padrão. Ficou bem próximo dos dois primeiros e distante do quarto colocado. Essa outra tabela também mostra as pontuações calculadas pelo framework NAB, mas desta vez utilizamos um dataset externo. E o dataset utilizado é o Yahoo Web Scope, citado anteriormente. O DAS-REST é o melhor nesse cenário, atingindo a pontuação de 67,1 no perfil padrão. Nessa outra tabela, calculamos as pontuações das métricas clássicas, Precision, Recall e F1 Score. Comparamos nosso algoritmo com os mesmos algoritmos presentes nas tabelas anteriores, e o dataset utilizado aqui foi o do NAB. Ordenando pela pontuação Precision, o DAS ficou na segunda colocação. E aqui também estamos comparando os mesmos algoritmos,
utilizando as métricas Precision, Recall e F1 Score. Mas desta vez a gente vai estar utilizando o dataset do Yahoo. O DAS-REST ficou na primeira colocação em todas as métricas analisadas. Para o placar de tempo de execução, medimos o tempo que cada algoritmo leva para processar um dataset inteiro. O DAS-REST é o mais rápido para processar o dataset NAB. Demora, em média, 23,6 segundos, quase metade do tempo do segundo colocado. E, usando o dataset do Yahoo, o DAS-REST também ficou em primeiro lugar. Eu gostaria de salientar que os algoritmos CAD, OZ e NumMeta, que haviam apresentado bons resultados de pontuação, no quesito tempo de execução eles tiveram resultados ruins. Enquanto o DAS, mesmo estando sempre entre os primeiros no quesito assertividade, foi o que obteve melhor tempo de execução. Também medimos o tempo de processamento dos algoritmos para séries temporais maiores. Aqui, utilizamos uma série temporal com 10.000 observações e medimos o tempo gasto para cada 1.000 observações analisadas. Os números ao lado do nome do algoritmo representam o tempo máximo gasto para processar cada 1.000 observações, entre as 10.000 da série. O DAS-REST obteve o menor tempo entre os algoritmos, 0,11 segundos. Esse tempo é mais de 4 vezes menor que o do segundo colocado. Retiramos da curva o algoritmo East Skyline, porque ele obteve tempos muito acima dos demais. Alguns algoritmos representaram tempo de processamento crescente a cada iteração. Nesse gráfico, mostramos o tempo acumulado gasto utilizado pelos detectores no processamento de uma série de 10.000 observações. O DAS-REST obteve o melhor resultado. Levou menos de um segundo para processar as 10.000 observações, não havendo aumento no tempo de processamento à medida que mais dados são analisados. Por outro lado, o tempo acumulado de alguns algoritmos como CAD, OZ e NumMeta cresce em função do aumento da quantidade de observações. Essa característica pode viabilizar a utilização desses algoritmos no processamento de dados em streaming. Aqui também retiramos a curva do East Skyline, pelo mesmo motivo do slide anterior. Também avaliamos a quantidade de memória usada por cada algoritmo para processar uma série temporal com 10.000 observações. A figura mostra que o DAS-REST usa menos de 1 MB de memória. Ele usa menos memória que qualquer outro. Estamos chegando ao final da nossa apresentação. Esse artigo propõe o algoritmo DAS-REST, que detecta a anomalia de forma eficiente. A proposta foi desenvolvida e avaliada utilizando o framework NAB, o dataset nativo do NAB e o dataset do Yahoo. Os resultados experimentais mostram que o DAS-REST apresentou o menor consumo de memória e o menor tempo de processamento em todos os cenários de teste, e não apresentou degradação nos dois itens quando o teste foi feito em séries temporais maiores. Além disso, o algoritmo proposto obteve a melhor pontuação quando o dataset do Yahoo foi processado, e ficou em terceiro lugar quando o dataset nativo do NAB foi utilizado. A motivação para desenvolver esse algoritmo foi para utilizá-lo na análise de métricas coletadas de equipamentos de um data center. Mas seu uso não precisa ficar restrito ao data center. O DAS não precisa de conhecimento prévio sobre o serviço monitorado e é capaz de processar séries temporais geradas por diferentes tipos de dispositivos. Por isso, também pode ser utilizado para processar métricas de séries temporais de sensores e dispositivos IoT. O algoritmo proposto está disponível no GitHub. Obrigado por assistirem a essa apresentação e pelo interesse no tema. Estamos disponíveis para esclarecer as dúvidas aqui no evento, mas vocês também podem entrar em contato com a gente através de e-mail.